Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Pastor Adriano Moreira com você mais uma vez aqui em nosso canal e voltando àquelas nossas séries. E no dia de hoje, na oportunidade de agora, vamos falar sobre a série Mulheres Notáveis. E hoje eu quero falar sobre as filhas de Zelofeade. Então, você que ainda não é inscrito, você que ainda não compartilhou, você que ainda não fez os 3 Cs de curtir, comentar e compartilhar, faça isso, siga-nos em nossas redes sociais também, seja no antigo Twitter, né, que é o X, seja no Facebook, seja no Instagram. Compartilhe, esteja conosco, siga-nos e também, se puder, contribua com esse canal. Tem aí um QR Code para você também nos ajudar a chegar em muitos outros lugares, muitos outros lares, muitas outras pessoas. Então, vem comigo para aprender um pouquinho mais sobre mulheres notáveis. Bem, meus amados, prosseguindo na nossa série especial Mulheres Notáveis da Bíblia e também depois falaremos de mulheres notáveis da história. Hoje eu quero falar exatamente sobre as filhas de Zelofeade. Talvez você não conheça porque são alguns textos bem particulares, isolados das Escrituras e algumas histórias que na maioria das vezes a gente não as conhece. Mas eu quero dizer que esta série é para você, mulher cristã, mulher não cristã, mas também servem para os homens, porque as lições das Escrituras Sagradas servem para todos nós. Mas eu quero ler o texto de Números, capítulo 27, e são 4 versículos para que se entenda quem são essas mulheres e qual o contexto de elas serem mulheres notáveis. É assim que diz o texto sagrado na Nova Almeida Atualizada. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são estes os nomes delas: Macla, Noa, Ogla, Milca, Tisra. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos chefes e diante de todo o povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nosso pai. Bem, minha querida, minhas queridas e meus queridos também, quem foram as filhas de Zelofeade? Eram 5 irmãs, cujos nomes a gente já acabou de aqui mencionar, por conta do texto bíblico. Também podem ser chamadas, alguns nomes aqui, dependendo da versão, pode ser uma tradução diferente, como Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Pode ser também esses nomes, com 2 deles aqui um pouquinho diferente. Elas eram descendentes de Zelofeade, que pertencia à família, ao clã de Manassés, que era um dos filhos de José. E o que acontece é que o pai delas morre no deserto, sem deixar filhos homens. E eles buscavam uma solução, elas buscavam uma solução para garantir a herança da família e não desaparecesse o nome da família e o nome do pai, do genitor da família, não perecesse na história. E elas chegam diante de Moisés para justamente falar que o genitor morreu. Não morreu porque estava naquele grupo dos rebeldes, filho de Corá, de Corã, não estava lá naqueles grupos de rebeldes na história, mas morreu, morte normal. Seu próprio pecado aqui não significa um pecado específico, porque ele era pecador como todos nós o somos. E aí elas chegam diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos líderes, porque não queria que o nome da sua família, do clã, fosse excluído, de todos os demais clãs, de todas as demais tribos. Não queria que isso viesse a acontecer. E qual é o contexto histórico e cultural aqui de Números 27? Exatamente isso: havia uma lei da herança que favorecia os homens. Naquele tempo, ter propriedade era essencial para o sustento, para a família,
né, para a vida, para a identidade familiar também. E em um cenário onde as mulheres também quase não tinham voz, as filhas de Zelofeade desafiaram a tradição ao buscar direitos que elas entenderam ser direitos delas, e a forma também como se posicionaram com respeito, com reverência. A resposta que receberam acaba revelando muito sobre coragem, sobre respeito e sobre mudanças inesperadas, inclusive na história de Israel. Primeiras coisas que a gente quer ressaltar aqui nessa história é coragem com reverência. Essas mulheres, todas elas, né, as 5, se apresentam diante de Moisés, se apresentam diante de Eleazar, se apresentam diante dos demais líderes com muita firmeza, mas com respeito, sabendo que havia uma liderança, sabendo que havia autoridade. Elas pediram a Moisés que lhes permitisse herdar o patrimônio paterno, o patrimônio do pai. E aí é interessante que Moisés vai falar com Deus. Moisés vai orar ao Senhor e Deus concede, de fato, uma mudança na lei, porque era uma lei que os herdeiros só podiam ser os filhos. Então, se acontecesse de, como foi o caso delas, de um pai só ter filhas, não ter nenhum, né, descendente homem, ele perdia herança, né? O clã ficava apagado dentro daquela tribo e, portanto, dentro de todo Israel. Outra lição muito interessante é Deus validando a voz das mulheres. Olha que é interessante que no verso 7 desse capítulo 27, a gente só leu até o verso 4, diz que quando Moisés levou a questão diante de Deus, a resposta foi clara. Deus disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Olha que coisa maravilhosa. Veja como oração de mulheres que discernem a autoridade, que entendem que podem mudar status, que podem mudar situações, que podem ser corajosas com respeito e com reverência. Deus pode atender, Deus pode vir, né, ao encontro. Essa afirmação divina surpreendeu pelo impacto que teve no contexto cultural da época, porque para começo de conversa era raro que as mulheres fossem ouvidas e, inclusive, muito menos ainda se elas tivessem direitos a serem reconhecidos. Outra lição que a gente aprende é justiça e equidade de acordo com a perspectiva divina. Olha só, o episódio dessas filhas de Zelofeade elucida que dignidade e direitos devem ser ouvidos e não devem ser menosprezados e desprezados. Isso revela que a justiça divina valoriza a inclusão, o reconhecimento das necessidades reais, sem preconceitos e sem barreiras, e às vezes barreiras até desnecessárias. Outra lição é uma fé ativa. Olha só, o equilíbrio entre obediência e ousadia, como aqui já falamos um pouco. Essas descendentes de Zelofeade não esperaram passivamente por uma resposta. Elas se posicionaram diante de Moisés. Ter fé não significa ser passivo, mas encontrar um equilíbrio entre confiar no Criador e tomar iniciativas responsáveis. Isso aqui é algo maravilhoso, é algo assim extraordinário. Outra lição é o valor da mulher na narrativa bíblica. Preste atenção, a história das filhas de Zelofeade é uma das mais marcantes da Bíblia quando trata do valor que a mulher tem diante de Deus. Veja que havia uma lei que é mudada, um status que é mudado, uma cultura que é mudada, uma questão que é mudada por conta do pedido de 5 mulheres. Ou seja, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, apenas não ouviu, mas ele agiu e mostrou o valor de uma mulher. Mostrou o valor de uma mulher na sua dignidade, né, no seu discernimento e até no seu papel dentro de uma comunidade. Significa igreja, significa família, significa trabalho, significa sociedade. Outra coisa importante é que a história dessas mulheres foi marcada pela persistência, porque as filhas de Zelofeade não ficaram conhecidas apenas por levantar essa questão, que era justa, mas também por seguirem firmes. Porque quando você vai lá para Números capítulo 36 e depois também no capítulo 17 de Josué, você tem um desdobramento dessa história. Porque lá em Números 36, nós vemos o desdobramento de uma história que foi marcada pela persistência. Porque lá em Números 36, o foco ainda é a proteção da herança. Porque depois dessa permissão aqui em Números 27,
surge uma outra questão. Qual é a questão? A questão é se uma dessas mulheres, e qualquer uma outra, porque isso virou uma lei, elas se casassem com um homem de uma outra tribo. Como é que seria? E a preocupação era legítima. E aí a questão é que, se isso ocorresse, a terra deixaria de pertencer no caso aqui, a tribo de Manassés. Deixaria de pertencer a essa mulher que casou com um homem de uma outra tribo. Ela agora vai fazer parte lá do clã da outra tribo. Então aquela tribo que era a dela vai ficar perdido o clã ali e a propriedade. Então o que se é dito aqui em Números 36? É que era orientado que essa mulher, ao casar-se novamente, porque no caso ficaram ou eram sozinhas ou eram viúvas, automaticamente que elas casassem com homens que fossem da mesma tribo, portanto da mesma família, ou seja, do mesmo clã. Então elas foram orientadas a se casarem dentro da própria tribo para que a propriedade não fosse transferida. Ou seja, a decisão preserva a identidade da família e evita inclusive conflitos futuros entre os clãs. É um ajuste na lei que protege o que já havia sido concedido. Então, de Números 27 até Números 36, nós temos um desdobramento, e aí vai para Josué 17, ou seja, em Josué 17, aquilo que era promessa agora virou realidade, porque mesmo após a morte de Moisés, porque lá em Josué 17 já é Josué na liderança e dividindo a terra, as filhas de Zelofeade continuam firmes, elas se apresentam a Josué, o sacerdote Eleazar, Moisés já era morto, mas esses dois ainda vivos, aos demais líderes, e acredita serem os mesmos, com a mesma convicção que eles tiveram anos atrás. Relembram o que o Senhor havia dito, recebem a porção de terra entre os irmãos do pai. A herança que pediram em Números agora está em suas mãos. Ou seja, o exemplo dessas 5 mulheres é um manancial de lições preciosas para a nossa caminhada de fé e intimidade com o Senhor. Eu quero dizer para você, mulher, para vocês, mulheres, vocês podem mudar histórias, vocês podem marcar histórias, vocês podem mudar culturas, vocês podem mudar situações. Então, seja notável como as filhas de Zelofeade e faça diferença em sua geração. Deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, que afinal de contas, esse canal também é seu.